Então, galera, vamos lá mais uma vez, a DS Torres mais uma vez aqui para a gente poder fazer mais um tutorial para vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui o Character Animator. Tem bastante tutorial dele na internet e tal. O grande ponto forte do Character Animator é o fato dele conseguir fazer a sincronização de boca, sobrancelha, ele pega. E você consegue controlar braço, consegue controlar outras coisas também. E ele já tem uns modelos bem legais assim para começar. Então a gente vai testar ele bastante hoje, tá? Então eu já vou abrir ele aqui. Assim, ele é um programa bem pesado. E o ideal também, gente, é que vocês vejam aí no fluxo de trabalho de vocês como vocês conseguem encaixar ele, tá? Porque ele precisa de uma máquina boa, tá? Você tem que ter uma máquina boa. Então não adianta se vocês, infelizmente, forem trabalhar aí com um computador que for um computador muito de entrada, ele não vai conseguir desempenhar bem, tá? Deixa eu compartilhar aqui então para vocês. Então, ó, essa aqui é a interface dele, tá? Ele vai ter um modo inicial, que ele vai tirar algumas ferramentas, vai ficar um pouco mais simples. E ele tem um modo Pro, que vai ter mais recursos, que na minha opinião algumas coisas ficaram até muito escondidas, sabe, no modo Pro. Mas enfim, né, vamos pegar. Aqui tem uma coisa importante, ó, que ele vai sempre, quando você coloca o mouse em cima, ele tem o criador de personagens dele, tá, que ele vai te ajudar a criar personagens novos e tal. Mas quando você coloca o mouse em cima, ó, normalmente, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Shed ali, né? Ele fala que o Shed é Photoshop e Illustrator. Então, como ele trabalha com marionete ou puppet, né? Que a gente pode chamar de puppet, que são esses personagens que você vai utilizar, tá? E aí, se você vê um personagem que tá só Photoshop, quer ver, ó? Tem uns que não estão escritos nada, provavelmente é só Photoshop, ó. Esse tool aqui, ele é só Photoshop. Então, eu recomendo que vocês peguem personagens que sejam Photoshop Illustrator, tá? Porque aí eu acho que é mais interessante, tá? Ele tá preparando a cena aqui, ó. O que eu quero que vocês observem, né? Logo de cara, ele tem aqui, então, ele tá lendo aqui no canto direito a minha câmera, tá? Então, se você quiser, você pode vir aqui calibrar para ele poder... Ó, tá vendo quando eu levanto a sobrancelha, ó? A Chloe, né? Esse Poppet aqui, ele tá pegando lá. Repara que a boca, ele tá fazendo um lip sync bom aí, tá? Tá sincronizando bem a boca, tá? Aqui no canto esquerdo, vocês estão vendo alguns atalhos que você já consegue controlar, tá? Então, por exemplo, se você quiser... Primeiro que você já pode clicar aqui direto e mexer no braço dela direto, tá vendo? Ó? Você pode mexer no braço dela, já deixar o braço numa posição que você quiser e tal. Mas também eles têm os presets, por exemplo. Tem aqui, ó, Rips, que se eu apertar a letra Q, ó, então aperta a letra Q, ela vai para uma posição. Se eu apertar W, então ela vem a cena, tá vendo? Ó? Tchau, tchau, tá vendo? Você consegue acenar, tá? E assim por diante, ó. Tem lá, ó, R, eu gostei porque assim, tem uns poppets que eles acabam não... Tem uns poppets que ele não tem a transição, sabe? O braço aparece de uma vez aqui, ó, dá pra ver que volta e depois faz o movimento, né? Então, eu achei bem interessante, tá? Agora, eu vou procurar aqui, pessoal, como a gente vai procurar esse poppet lá no Photoshop, tá? Pra gente poder abrir ele, tá? E melhor, se tiver ele no... Ó, eu achei aqui, na verdade, ó, tá? Porque assim, se eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui na pasta, tá? Ó, vai mostrar aqui na pasta, ó, chloe.psd. Então eu já consigo abrir esse PSD para eu customizar ele, tá? Eu particularmente prefiro quando o Poppet é feito no Illustrator, tá, pessoal? Então eu vou procurar depois para ver se eu acho um Poppet feito com Illustrator, um vetorial, porque é o que vai fazer mais sentido pro nosso projeto do personagem do Duolingo, tá? Que é como a gente vai fazer para animar ele, tá? Beleza? Mas de qualquer forma, ó, a Chloe aqui, ó, se eu clicasse aqui, ó,
ele já ia pedir pra mim aqui, ó, abrir no Photoshop. Eu já vou abrir lá no Photoshop. E, ó, já tem até uma certa, ó, um jogo de cabeça ali, ó, ele faz um pouco, tá? E você vê que tá bem irrigado, o rig tá bem feito, tá, ó. Consegue reposicionar lá a mão, tal. O que eu tive dificuldade aqui de configurar é porque eu costumo usar. Eu queria usar aqui a minha câmera do Irium, né, que é o aplicativo que usa meu celular como câmera, tá? E eu acabei, como eu tô usando aqui o OBS para gravar minha tela, vocês estão vendo a bolinha aqui no cantinho, eu tive problema para conseguir fazer isso aí, tá? Então, quando o OBS pega a câmera, ele dá um conflito lá, ele não reconhece a câmera e fica meio ruim, tá? Então percebi isso, tá? Mas, enfim, né? Tá tudo funcionando com a webcam aqui, com a minha webcam aqui normal aqui, tá? Tá misturado a luz ali, não sei se não consegui calibrar muito, tá? Ó, se você clicar em calibrar, ele vai tentar identificar um rosto, ó. Ó como ele mapeia legal, ó lá, ó, ali no canto, né, ó. Ele fica meio confuso, não fica 100%, mas ele já consegue pegar bastante coisa, tá? E pega algumas coisas, tal, se você quiser. Aí o ideal é que você decore, tal, os movimentos, tal, e os atalhos aqui para você controlar, né? Com as teclas aqui do teclado, sem você precisar ficar vendo tudo isso, tá? Então, pessoal, retomando aqui a gravação, eu achei então aqui um personagem, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Ele é do esquema que eu tava falando para vocês. Ele foi feito com Illustrator. Ele vai servir melhor como base pra gente. É bem trabalhoso, tá, pessoal? Mexer com Character Animator, tá? Ele é um programa que você precisa ter bastante paciência, né? Ó, então só para vocês verem aqui também, ele tá configurado. O que eu percebi, primeiro que assim, né? Quando você for mexer, tá vendo que ele tá um pouco para cima ali, né? Eu diminuí um pouco também, né? Aqui então você tem o modo que é o gravar e o modo transmitir, que acho que é quando você quer fazer alguma live, alguma coisa do tipo, tá? Não sei. Eu acho que aqui faz mais sentido trabalhar no modo gravar para você testar, ó. Inclusive assim, né? Ele tem uns presets, ó, tá vendo? Vou até deixar ele um pouco maior, pessoal, que eu diminui um pouco ele aqui, porque ele tava muito grande, né? Deixar ele um pouquinho maior aqui. Agora ficou um pouco fora da cena, né? Essa parte aqui de ficar configurando ele e ajustar ele no tamanho ali é uma parte um pouco mais chata, tá? A real é que assim, eu particularmente toda vez que eu usei isso aqui, que eu usei o Character Animator, eu acabei usando ele assim, essa gravação deixava ela assim e você consegue levar ela direto para o Premiere ou pro After Effects, o vídeo que você fizer aqui, entendeu? Mas eu tava falando com alguns alunos estavam falando que faz sentido de repente exportar isso com uma taxa de frames aí, uns 24 frames por segundo. Depois você consegue sincar com o áudio, de repente na engine que vocês forem usar aí para jogos, tá? Mas essa aqui, ó, vocês estão vendo aí que essa aqui é basicamente, vocês estão vendo que ele tá lendo ali, ó, a minha webcam tá tudo funcionando bem. Vocês estão vendo que quem configurou aqui, ó, então os atalhos, ó, QW, ó, então tem o QW, o R, que ele faz um joia, tá vendo? Faz um joia. Eu consigo até testar outros fundos aqui, ó, vou colocar outro fundo aqui, só pra fazer uma graça, tá? Ele já tem uns fundos vetoriais aqui, ó. Isso aqui ficou bom, inclusive, né? Mas dá pra você criar o fundo, carregar um fundo aqui, eu acho, tá? Isso não deve ser uma coisa tão complicada, tá? Deve dar pra carregar um fundo aqui. Mas eu acho que o ideal é gravar ele em outro programa, tá? Aqui você faz só a parte de gravação da voz e você grava a voz e o... tentar fazer esse primeiro movimento, tá vendo? Ó? Eu tô no normal, né? Mas tem aqui, ó, com a outra mão e tal. Normalmente eu gosto dos que tem um preset, igual aquele outro lá que já vinha com preset para fazer o tchau, né? Que você aperta um botão ele já faz o tchau.
Mas esse aqui, pessoal, esse personagem, eu vou colocar aqui na tela, tá? Vai aparecer aí na tela agora o site que eu baixei ele. Eu não paguei para baixar ele. Vou até ver se eu abro aqui no site. Um minutinho aí. Ó, é o nome desse site aqui que eu baixei, tá? Ele tem outros personagens. Por que eu quis usar esses personagens aqui especificamente? É porque você tem personagem free, ó. Você vem aqui free, ó. Aí você tem personagens que são grátis. E esses personagens desse site são personagens vetoriais, tá? Então eles são feitos com vetor. E eu acho que de certa forma é melhor, tá? Do que lá no Photoshop, tá? Mas aí, então voltando lá, qual que é a questão? Quando você tem um personagem que ele é vetorial, marionete vetorial, você clica aqui, ó, Edit Original, e aí ele vai abrir direto no Photoshop. Agora, no Illustrator. Agora que vai começar o rolê. Por quê? Vocês vão perceber que tem um monte de camada, tá? Tem um monte de camada. E cada camada tem um nome específico, tá? Então vocês estão vendo a body, left arm. Então, para você pegar um outro personagem e você fazer, você vai ter que basicamente seguir essa mesma estrutura de camada e usar essa estrutura aqui, tá? Ó. Então, mesmo que, por exemplo, left profile, ó, o lado meio quando ele vira de lado, tá vendo? Então, e aí você vai ter que vir customizando, ó, cada uma dessas para você conseguir fazer a animação. É um trabalho muito grande, tá? É um trabalhão, uma trabalheira muito grande. Mas a gente vai tentar fazer uma versão mais simplificada com o personagem do Duolingo. Mas para essa semana, o que eu quero que vocês façam é que vocês baixem o Character Animator, que vocês façam os primeiros testes, tá? Que vocês vão se ambientando aqui, ó. Uma coisa que vocês podem fazer também, além de clicar e tudo mais, tal, é fazer uma primeira gravação. Vou fazer uma primeira gravação e vou até pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma coisa de mão. Quando eu aperto H, ó, ele tem essa varinha aí, ó. Então, se fosse para ele explicar alguma coisa, ó, aqui, não sei o que. Vou fazer uma gravação, ó. Ó, então esse é o primeiro teste, tá? Do meu personagem gravando, ó, mexendo o braço e tal. E, ao mesmo tempo, eu tô falando. Então, ele vai regravar esse áudio, vai jogar tudo ali na pista, tá? Aí eu vou mexer o braço, né? Deixa eu procurar uma posição de mão aqui, tá? Com wave, ó. Então dá um tchau, ó. Tchau, pessoal. Até mais, tá? Ó, eu tô virando um pouco o rosto, ó. Mudando um pouco a sobrancelha. Tudo isso tá sendo mapeado, beleza? Daí ele vai parar a gravação. Vou parar a gravação aqui, ó. E agora, eu quero que vocês observem o tanto de informação que ele vai deixar aqui embaixo pra gente editar, tá? O mais importante é você observar que tem várias coisas que eu posso ter errado, que eu posso corrigir agora, tá? Então, de repente, na hora ali era para ele ter levantado o braço, eu não fiz, né? Eu posso vir aqui e ajustar isso aqui, ó, tá? Depois, tá? Ó. O punho, o que eu vou fazer, tá? Vou deixar o áudio tocando aí, ó, para vocês verem. Ele tem uma certa sensibilidade, virar o rosto. Ele vira, tá? Só o corpo aqui que ele não tá virando muito. Mas você percebe, ó. Então essas foi a cena que eu gravei, ó. Vou até dar um play aqui, ó. Você tá vendo, ó. Arrastador, ó. Ó, então esse é o primeiro teste, tá? Do meu personagem gravando, ó. Mexendo o braço e tal. E, ao mesmo tempo, eu tô falando. Então, ele vai regravar esse áudio. Vai jogar tudo ali na pista. Ó, vocês viram que tem aqui, ó. Point Seek, né? Então, isso aqui é a parte da track onde ele grava. Aqui, ó. Começa a gravar, depois eu aperto o botão do Point Seek, que é eu apertei o H ali. Ele usou pra mim, então, essa parte, né? Ó, então esse é o primeiro. Então, se, por exemplo, eu decidi que eu quero que ele... Vou tirar o áudio aqui, gente, só para não ficar... Se eu decidir que eu quero que ele
não fique mais apontando. Então eu posso vir aqui e simplesmente, ó, apagar isso aqui, ó. Pronto. Ele já vai começar então, ó. Ele tá mexendo a mão de uma forma estranha, porque ele tá fazendo o mesmo movimento do point seek ali, tá? Mas sem o point seek, né? Depois tem o wave aqui, eu apertei o wave, que é o A. E aí ele mudou a mão, tá vendo? Pra acenar, tá vendo? No geral, você percebe que a sincronização de lábio e tudo mais funciona muito bem, tá? Que é uma das coisas que pode... Você consegue gravar o áudio e já consegue sincronizar os lábios ao mesmo tempo, que já é um grande adianto para animação, tá? Então eu vou deixar para essa semana para vocês instalarem o Character Animator, porque em breve eu vou tentar juntar, tá, com a matéria de computação gráfica, né? Principalmente o pessoal da manhã, pra gente juntar esse personagem aí e usar esse marionete pra gente fazer nosso personagem do Duolingo, beleza? Mas eu vou parar a gravação por aqui. Então, galera, voltando aqui, o que eu quero que vocês façam para essa semana? Eu quero que vocês, então, instalem o Character Animator, tá? Instala o Character Animator e dá uma primeira testada nele, assim, tá? Dá uma testada nele aí, pra você se habituar com a interface e tal. E também entrar naquele site que eu falei lá, para vocês baixarem o Marionette, abrir ele lá no Illustrator, para vocês começarem a ver as camadas e tudo mais, e se ambientar para ver como é que funciona a estrutura para você criar seu personagem, tá? É difícil, mas a gente vai fazer o melhor que a gente puder aí para conseguir. Vai dar trabalho, tá? Criar esse personagem, mas a gente vai fazer o nosso personagem animado aí do Duolingo pra gente poder tirar uma onda, beleza? Então para essa semana é isso. Valeu, abraço. E aí, curtiu o vídeo? Então já clica aqui para se inscrever e assistir esse outro vídeo aqui que provavelmente você também vai curtir. Até mais!